Ok. Fiquei com vontade de falar uma Hum, coisa só de cara. tá. Hã, quando eu desci para pegar água. Esse capítulo tem tudo a ver com essa história de você lidar, né, dessa capacidade do terapeuta de lidar com o que aparece, né, ter essa Uhum, capacidade. E aí hoje a gente está lidando com a história do grupo esvaziado, né. sim, Então eu pensei isso, sim. eu falei: "Vou falar para Nath". Uhum, Falar: "É isso, vamos lidar com isso". uhum, sim. Fiz esse paralelo. Isso. E encontrar a forma e a configuração de hoje, né? Uhum, uhum. Capítulo Eu, importantíssimo, achei, né. sim, sim. E o Zinker, ele vai contando e vai falando de uma forma gostosa, né? A gente vai Nossa, eh, visualizando, é muito gostoso. Eu gosto, nossa. gostei desse capítulo. É, assim, profundo e ao mesmo tempo leve, né, é um negócio. Uhum, uhum. É, eu, eu, eu tinha pensado num experimento, pensei num experimento que iria propor. E aí, Cris, o que eu pensei nesse processo de ajustamento, né, criativo, de eu te conduzir, se fazer, e aí as meninas que estiverem assistindo o vídeo, tô me sentindo muito youtuber, né? Você em casa que está assistindo esse vídeo, faça com a gente, Mostrando, poxa, a gente tá youtuber. Sabe né? aqueles youtubers que ficam em 2 assim, fazendo uma entrevista, É, mas sabendo que estão olhando o chat. exato, exato. Precisa molhar o chat. Essa coisa. É, mas aí é isso, porque daí, sei lá, se as meninas quiserem fazer junto quando eu for conduzindo aqui, e aí eu vou dar um tempinho também de registro, e aí trazer na próxima, de repente a gente dá uma conversada na próxima, porque os capítulos eles são muito encadeados, né? Uhum. Ele vai falando do, cadê aqui o negócio? Né? Se permitir, o salto criativo e agora a postura, né? E aí acho que ele os três primeiros capítulos, eles pelo menos até agora, né? Não vi o quarto, mas pelo menos até agora eles às vezes me dá um pouco a sensação de estar falando não a mesma coisa, porque ele vai falando com uma camada, ele vai acrescentando camadas, né? Mas um pouco diferente, mas uma mesma. É aquela coisa do aprendizado em espiral, uma nova volta numa, assim, a mesma espiral, mas é uma volta nova, assim, ele vai ampliando, assim, sabe? Você estava falando, eu estava pensando na espiral, que a gente já leu coisas assim, né. É, tô com essa Da sensação. Faiga, lembra da Faiga, né. Uhum. É, mas acho que aqui ele direciona um pouco mais para a postura, ele vai destrinchar um pouco o que é o terapeuta criativo, né? O que qualidades que tem, quais são as características de um terapeuta criativo. Ele fala terapeuta e também às vezes ele fala pessoa criativa, né, que na verdade, quando eu estava lendo eu Uhum, fiquei pensando bem isso. Tá, no caso terapeuta, mas também isso serve, né, serve para outras uhum. áreas, né, da vida. Sim, sim. Achei bem. Que se somos criativos em todos os espaços que estamos, né? Uhum, uhum, Mas eu senti que ele direcionou para o terapeuta no sentido de em que até assim o caso clínico que ele traz no final da parte dos bloqueios criativos, ele não está focando no cliente, assim, a pessoa que está sendo atendida está fazendo ali as coisas. Ele está focando no terapeuta, em que momento o terapeuta poderia ter criado um experimento, ou não criou um experimento, ou não acompanhou ou não acompanhou, né? Então, eu acho que ele está mais nessa coisa da postura do terapeuta, né? Apesar de que, se for pensar em qualquer interação, qualquer relação, acho que dá para fazer uma transposição também. sim, sim. Não, eu entendi. Uhum. Quando eu quis falar pessoa criativa, era no sentido assim, sei lá, se eu for um médico criativo, entendeu? Se eu for Uhum. um Sim, outro profissional, nesse sentido de qualquer ofício, você né? se usar para Uhum. você usar as suas potencialidades criativamente, né, na verdade,
Eu pensei sobre isso, sim. assim, não, eu entendi que não tinha nada a ver com o cliente, assim, dessa vez, Uhum, né? O foco uhum, dele, ele botou a luz no terapeuta, Nath. Também entendi sim. assim. É que se o que eu falei você Não, sim, só entendi. tô, só tô explicando, eu entendi que com o Uhum. cliente não, né? É, você tem material aí para desenhar e tudo mais? Posso te propor uns. Oi, você fechou o Só vou, microfone? tô de áudio fechado, só vou abrir espaço aqui, mas eu tenho. Abra espaço para Pode ser material expressão. simples, né? Pode ser O material material simples. que você tiver aí, o material que você quiser. Aqui a minha coterapeuta chegou. Tá. Não, e as daqui. Então vem cá que você vai ver. Vem, Tibinha. Iba. Vem, sobe aqui. Que ela combina com a sua conteúdo. Ó, Oh, preto com meu preto. Deus! O encontro É. Ixi, ela caiu. dos Ó, filhotes. é. Hoje ela fugiu. Uhum. Hoje ela. Quando tá frio aí que a bagunça sobe mesmo no colo, né? É. Mas agora ela não quer, ela tá agitada aqui. Então, já peguei um papel e tô com os Uhum. materiais aqui. Tá, então eu vou fazer uma leitura e da leitura eu vou entrar numa fantasia, tá bom? Então vou te convidar a sentar confortavelmente, fechar os olhos. Se quiser dar uma espreguiçadinha, ouvir o teu corpo está pedindo nesse momento, mais para aliviar algum desconforto que tenha. Como se você preparasse o corpo nesse momento para esse momento de presença, de contato com você, deixando fora outras questões que não sejam do agora. E respirando fundo, percebendo a tua respiração percorrer o corpo, se sentindo aqui, agora, presente. E eu vou fazer uma leitura e depois eu vou trazer uma outra imagem. O terapeuta criativo, não mais homem ou mulher, um sábio, um pai, não mais um avô, sem aflições, uma presença de plenitude, o oceano silencioso e sedoso do alto verão, uma criança de olhos faiscantes assistindo a tudo pela primeira vez, colocando precisão no que vê, uma generosidade pontuando significados, um professor avivando as chamas de vida sem vida, um curador enxergando o corpo brotando de si mesmo, um sacerdote tocando rostos com mãos de bênção, um criador de casos moldando vidas com amorosa simplicidade, um artesão despretensioso moldando energicamente a matéria, um artista exausto de mentir para si, avesso a pagar com generosas fatias de mediocridade, preferindo a raridade do brilho pontiagudo. Te deixar ressoando essas palavras e vou te convidando a visualizar essa pessoa criativa, esse terapeuta criativo. Como ele seria? Que imagem que vem para você a partir dessa, dessa leitura? Não precisa ser uma imagem concreta, uma imagem de pessoa, podem ser formas, podem ser outras coisas, podem ser coisas que existem, que não existem, pode ser uma sensação, mas vou te convidando a ficar com as imagens que forem vindo para você, de características, ou de sensações, ou de posturas, tanto de atitudes quanto de postura corporal.
como é ser um terapeuta criativo, como é ser esse, como é estar com este criativo. Imagens que vêm. Pode vir em cores, em linhas, formas, em movimentos, sem se preocupar com o sentido, só deixa vir imagens. Pode ser algo simbólico, abstrato, podem ser movimentos, podem ser sons, podem ser texturas, podem ser temperaturas. Como é esse criativo? Vai olhando cada detalhe da imagem que se forma para você, ficando com essa imagem. Pode ser que venha um gosto também, um cheiro. Pode ser que venham palavras, histórias, lembranças. Você sentir que você encontrou essa imagem que veio para você, te convidando a ir retomando contato aqui com a sala. Quando você se sentir preparada, pode abrir os olhos. E o meu convite é expressar isso que veio para você, da forma que você desejar.
Nath, fiz o que estava mais forte, assim. Tiveram várias coisas na minha cabeça e tal, Uhum. mas eu fiz uma coisa assim mais rápida, não elaborei muito, Uhum. mas depois eu posso explicar melhor. Espera aí que eu não consigo. Ah, aqui, ó. Deixa eu Uhum. acender a luz aqui, peraí. Quer contar o que que você fez? O que que você vê na imagem? Você tá sem áudio, Cris. Ai, eu tô sem áudio, desculpa. Tudo que eu falei estava sem áudio? Tava tudo sem áudio. Só como você tava mostrando a imagem, eu não vi que você tava falando. Então, Ah, eu olhei e disse, será é... que ela tá não, contando? não, Ah, mas você escutou eu falar que veio várias coisas na minha cabeça? sim, Isso sim, você escutou? isso Ah, tá. sim. Ah, eu não vi que eu tinha fechado o áudio. Ah, agora aqui acho que dá para ver melhor, né? Pronto, Ah, aqui, ó, certo? Ah, nem elaborei muito de desenho. uhum, Então, depois de muitas imagens que me vieram na cabeça, a que ficou forte assim para mim desse terapeuta criativo seria uma lupa. Eu imaginei uma lupa grande, daquelas grandes, que eu, quando criança, era fascinada por lupas. E... Mas não no sentido de ampliar, só, também no sentido de ampliar uhum, uma coisa. Mas o terapeuta é aquele, é, eu pensei a lupa assim, o que que acontece quando a gente põe a lupa? Quando eu era criança, assim, que eu punha uma lupa daquelas bem fortes, uma coisa que parecia comum para mim, sei lá, um grão de areia, tá? Aí uhum, quando eu colocava a lupa e eu via ele de uma maneira, até ele fala no capítulo, de uma maneira totalmente diferente. Aí eu olhava que ele era todo irregular, que as cores, eu pensava que ele era, sei lá, marrom claro. Aí quando eu vi, ele tinha várias nuances de cor, no sentido mais de deformar, né? Deformar no sentido criativo. Esse maravilhamento, o criativo para mim é esse olhar diferente, o olhar de uma maneira inusitada e coisas que estão ali, não é nenhuma mágica de. Você não vai. É esse potencial das coisas que estão na nossa volta. Então, quando eu penso uma lupa, é uma coisa simples. Então, eu imagino que esse terapeuta criativo tenha a simplicidade de uma lupa, mas que, ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade de quando a gente olha através dele, e eu acho que às vezes, muitas vezes, o cliente olha através do terapeuta, né? Ele olha, uhum, a gente olha através dele, a gente vê uma coisa que a gente não tá. Era usual, mas a gente olha com outros olhos. Nossa, como que eu nunca tinha visto desse jeito? Como é que essa surpresa de olhar o usual de uma maneira diferente. Acho que tem uma uhum. hora no texto que ele fala, que eu achei bem bonito, quer que eu posso procurar? Só um minuto, deixa eu ver se eu Pode? acho. É porque isso ressoou muito em mim. Espera um minuto. Ah, aqui, ó. No sentido de ver de modo incomum, de tornar o estranho, tornar o familiar estranho e depois voltar, e o estranho o familiar, né? Eu estou tentando te explicar, então achei bom achar essa frase. Eu acho que quando a gente olha as coisas, pequenas coisas, através de uma lupa, a gente tem esse estranhamento. Eu acho, eu sempre me maravilhei com isso. Até hoje eu tenho essa, quando é uma lupa Uhum. grande. E também eu fiz uma associação, eu escrevi aqui, eu fiz uma associação com um professor, por isso que eu até falei Uhum. até.
para você que poderia ser qualquer profissional, é gozado, na hora me veio eu como professora, um professor e seus alunos, e me veio muito essa sensação de você, se você, quando você pode, né, as condições, nos poucos momentos que é, no caso da sala de aula, né, que a gente pode se aproximar de algum aluno, que você pode, não é se aproximar não só fisicamente, é se aproximar da realidade, da individualidade, da, da subjetividade daquele aluno, como coisas vêm, como você consegue, de alguma maneira, você fala uma coisinha, como vem à tona muita coisa bonita, muita coisa. Então, essa questão de você estar ali com um universo de alunos, aquele grupo homogêneo, a princípio parece homogêneo, mas quando você vai olhar, você vê a heterogeneidade desse grupo, o potencial, a riqueza. Então, nesse sentido, assim, porque acho que realmente quando a gente olha, às vezes, alguma coisa sem lupa, as coisas, sei lá, uma parede que ela parece que tá lisinha, branca, tá. Se eu coloco uma lupa, eu começo a ver coisas que pareciam homogêneas, mas não são, né? Daí eu começo a ver riscos, entranhas e tal. Então, eu acho que é um pouco da questão do terapeuta criativo. E eu também fiz uma associação que eu escrevi aqui. Foi as duas coisas que veio mais forte das histórias que eu fiquei pensando. A galinha, as asas da galinha. A cena, não sei quem já viu, quando a galinha tá meio sentadona, assim. Eu pensei em desenhar, mas a princípio eu tinha pensado em desenhar a galinha. Mas depois eu falei. Aí me veio a imagem da lupa mais forte. A galinha, quando ela tá sentadona e ela tem a asa dela, que os pintinhos começam a sair. Então ela senta, ela abre a asa, eles começam a sair. E ela deixa eles irem, assim, tipo. Então, ela deixa eles se aventurarem. Então, um cisca, às vezes tem um que tomba, né? Ele meio que capota, o outro. Mas ela tá lá sempre ali com aquela. Só que ela tá de olho, entendeu? Aquele olhar da galinha, ela tá de olho nos pintinhos. Eles se afastam, mas ela tá lá, mas eles voltam, e aí tal. Então, também fiz muito que essa coisa desse acolhimento e a atenção da galinha, quando ela fica com os pintinhos. E esse deixar também, esse deixar fluir, esse deixar natural, né, dos pintinhos. Então, me veio essas coisas. Não tem nexo entre sala de aula, Não. galinha e lupa. E isso é que é mais criativo, né? É poder sair desse sentido também, É, desse sentido lógico, racional. por isso Mas que eu eu achei acabei tendo muito que legal. escrever, porque num desenho eu não Uhum. conseguia juntar essas coisas. Que bom, que bom. Que bom que veio tanto, porque eu acho que é muito tudo isso, né? Assim, você foi falando e fui identificando várias partes também do texto. Acho que essa coisa da lupa que também tem uma coisa, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, olhar a parede com uma lupa é você estar ali, assim, você não pode fazer isso com pressa, né? Uhum, Você não vai se maravilhar se você fizer com pressa também, né? Porque se você olhar qualquer coisa, se você tem até quando você pega uma lupa, você tem um movimento de se debruçar, né? Você não pode só uhum, olhar e dizer assim, ah, tá aqui, vi, pronto. uhum, Então, né, quando a gente usa uma lupa, normalmente a gente quer, a nossa atenção se volta para aquilo, né? Assim, então, acho que tem uhum, também uma paciência, e ele fala em algum momento, né, desse tempo, né, que não adianta se você chegar e dizer assim, aqui tô vendo isso aqui, tô abrindo para você e vai, se empurrar, né? Na verdade, ele fala de um empurrar e não de um forçar, coagir, né? Então, você Isso, ele precisa diferencia bem, né? Isso. você precisa dessa paciência, né, de você olhar e ao mesmo tempo estar disponível para se maravilhar, né, para essa coisa da curiosidade, né? De que eu vou olhar e eu não sei o que vai ter. Eu posso achar coisas, mas quando eu olho, eu não sei o que vem, Aham, né? aham, Eu achei exato, bem legal exato. isso, assim, de... No fundo, quando você estava falando, primeiro me veio a palavra explorar, né? Exploração, Uhum, exploratório, né? Eu acho que é um olhar exploratório.
que eu penso que o criativo tem muito a ver com explorar. E até uma hora no texto ele fala do terapeuta que acredita que arte e ciência são diferentes, né? E que arte e Uhum. ciência tem muito disso. Eu vejo. Uhum. Arte e ciência é uma questão muito de explorar. Porque você não sabe onde você vai chegar, você pode se frustrar, você pode não chegar em lugar nenhum, né? Volta, você tem que recuar, volta, recomeça, faz de novo. E, Uhum. e eu acho que essa questão, eu colocaria, se fosse para colocar uma palavra, eu iria colocar isso assim, olhar exploratório. E quando você estava falando, me veio mais imagens ainda que não tinha vindo, né? Que do microscópio, né? Quem já olhou um microscópio algumas vezes, ou Uhum. pela primeira vez, é impressionante, né? É uma obra Uhum. de arte. Você olha aquele negócio lá, sei lá, se você pegar uma gotinha do seu sangue, que para você é um vermelho, na hora que você olha ali, você fica louco, louco da maravilha. E também a questão de um telescópio, né? Uhum. Para olhar o universo, né? Então é impressionante. Eu acho que essas lentes, quando a gente coloca essas lentes, Uhum. elas são bem interessantes de abrir um novo olhar, né? Elas te Uhum. abrem um novo olhar. Sim, sim. E eu acho que também uma outra coisa que ele fala em algum momento ele fala que o terapeuta novato, às vezes, ele quer, assim, a pessoa tá falando um negócio e ele quer, assim, ficar no ponto, no tema, direto no foco, não se distrair com. E ele fala que o terapeuta mais astuto, né, mais criativo, vai estar atento para esse todo, e às vezes uma palavra que parece banal, ele vai pegar e talvez vire um experimento aquela palavra, o brincar com aquele sentido, né, desconstruir aquele sentido daquela palavra original, que a pessoa trouxe ali originalmente. Então, é, é isso também, né? Às vezes às vezes você acha um detalhe que se diz assim, esse detalhe vale a pena pôr essa lupa em cima, né? Esse Aham. detalhe vale a pena descobrir que nuances que tem ali, que numa primeira, né? Seu olho sem a lupa, né? Passou, deixou passar e foi, né? É. E às vezes pode revelar coisas que se eu ficasse só na fala que o cliente sabe, está pensando ali, só naquela verborragia, talvez eu não alcançasse. Uhum, uhum. E para isso você tem que estar meio solto, né? Uma coisa meio. Uhum, Eu não sei a palavra para dizer isso, né? Aberto, né? Acho que atento. Ele fala também, uma hora ele fala muito da atenção, né, Nath? Não sei qual pedaço. sim. Eu lembro dessa palavra atenção ter Uhum, frisado. Mas não é aquela atenção, não é uma atenção racional também, né? É uma atenção. uhum. Aware, né? É uma awareness. Aware, é. Quer ver? Uhum. Deixa eu ver uma hora que ele fala da atenção que eu achei, eu até risquei também muito. Ah, e eu vi que o que você leu foi um texto aqui muito legal, né? Do É, sábio. o texto que ele fez do Ah, é que ele rabiscou num papel que ele falou. Nossa, o meu texto já é assim, galinha. a Eu fosse galinha, a fazer um texto. lupa. Ah. Alunos. Peraí, onde que é? Atenção. Atenção. Deixa eu ver se eu acho. O outro eu achei fácil. É um capítulo longo, né? Então, às vezes. É. Aqui é a página 69, Na o 69. último parágrafo. Vê se não é esse que você está procurando. Ah, isso mesmo. A atenção também contribui com o processo criativo, né? E até essa coisa que, bem aqui embaixo, ele fala, é atrás da cena, né? Que o novo Uhum, pode ser preparado, né? É essa uhum, coisa mesmo de uma atenção que quase penetra, né? uhum, O que você está, a princípio, o que está na superfície, uma atenção bem uhum. exploratória mesmo, assim, bem. Ela ser eu- capaz de olhar dentro dos nichos onde a ação ainda não está organizada e sentir a importância do que está acontecendo nos bastidores. Uhum, uhum. Isso, exatamente isso. Não sei por que me chamou bem a atenção, eu grifei assim, atenção. E que talvez bata com a imagem da galinha.
Porque a galinha, quando eu te falei assim, eu achei que a galinha tem muito a ver com o terapeuta. Ela tá lá sentada, confortável, porque você vê que ele até fala, até da postura do terapeuta corporal, de estar relaxado. Tem uma parte que ele fala de conseguir estar relaxado e acho que está atento, não é isso que ele fala? É, mas deixa eu ver se é isso aqui, uma hora na página. Não sei se você está lembrando desse pedaço. Uma hora que ele linka, que ele enumera algumas características. Quer ver? Peraí, deixa eu ver se eu acho. Era uma lista. Deixa eu ver se... Aqui, capacidade. Aqui, ó, na página 73, Nath, que ele fala, em suma, o terapeuta criativo é capaz de integrar dois modos de consciência. Isso também achei uma coisa muito importante do capítulo, né? Esses dois modos de consciência. E aí, no caso, dois modos de estar no mundo. E aí, aqui, ó, por exemplo, tomar posse de e manter-se relaxado. Ser ativo e viver numa condição passiva, receptiva, maravilhosa. Por isso que eu fiz muito essa coisa da galinha. Ela tá lá relaxadona, gordona, aquela galinha. Abre asas. Só que ela tá super atenta nos pintinhos. Super. Quem já viu uma galinha com um pintinho bem novinho sabe que se você se aproximar de algum pintinho, ela. E ela deixa. Então, eu acho que o terapeuta tem que conseguir muito isso, assim. Tô aqui, acolho, tô presente, né? Tô com a minha presença. Mas tô com também várias coisas mobilizadas, né? Sim. Você não tá relaxado, relaxado, tipo, É. vagando, né? Aham. Você tem um relaxamento, mas tem uma atenção, né? Então, Isso, uma atenção qualificada, né? Assim, uma coisa, uhum, atenção ali nos pontos onde. Até no meu desenho eu fiz pontos. Eu não sei por que eu fiquei com vontade de fazer pontos, né? Peraí. uhum, Ai, gente. Eu fiz vários uhum, pontos, né? Porque eu acho que é sim, isso. São vários pontinhos que a gente uhum, tá meio atento, né? Em pontos. sim, No caso, por exemplo, corporal. Então, assim, você tem que estar atento no corporal, você tem que estar atento no tom de voz, você tem que estar uhum, atento nas palavras, né? Várias coisinhas. É uma atenção meio, não é assim única, né? É uma atenção sim. meio tipo a palma da mão, assim, né? Você está atento aqui, 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 aqui. Uhum. E aí Você vê uma constelação de coisinhas e ao mesmo tempo você vê o todo, né? O item seguinte dessa lista ele diz analisar detalhes, né? Então você está isso, atento a muitos detalhes e também enxergar o todo. Aí está, porque é. senão você também fica fragmentado, né? Aí você Uhum, vê esse gesto com esse tom de voz, com essa postura, com o conteúdo, com a energia da pessoa, se tá no que ela tá falando, se não tá. E isso tudo ao mesmo tempo, né? Você não fica olhando só aquele gesto que ela tá fazendo e esquece do resto. aham, Você vê esse detalhe nesse todo, né? exato. Nessa imagem total. É super bonito isso, né? É um Uhum, movimento, ele tem que estar quase como se fosse um movimento, o terapeuta criativo fazendo um movimento do aproxima, afasta, aproxima, não perder de vista o todo. Ele até quando ele vai falar de alguns terapeutas iniciantes, se não uhum, me engano, tem hora que ele fala ou a pessoa ficar muito apegada nessas metas, sei lá, alguma coisa assim, ou perder de vista, né, perder de vista esse todo, esse não sei, alguma das coisas me lembrou isso. Falei, mas de repente você se atrapalha, perde de vista também esse todo, né? Acho que talvez do iniciante é isso. Ele não conseguir fazer a passagem daqui para cá, né? Dos detalhes para o todo. Acho que isso, que também deve ser normal quando você está iniciando. Eu uhum, vejo por mim. Você é difícil ficar tão fluido isso, mas acho que a gente tem que uhum, tentar fazer uma coisa fluida.
entre uma Sim. coisa e outra, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você. Por isso que eu acho que é muito awareness, né? Porque ela é total, ela é um envolvimento total da pessoa, do terapeuta também, né? Porque você está atento racionalmente no sentido de entendendo o que a pessoa está dizendo, entendendo, mas não é só na cabeça. Você não, se você fica só interpretando, 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 você não consegue estar ali, assim. É uma percepção do outro também corporal, né? Assim, eu também Uhum, sinto no meu corpo o que o outro me proporciona, o que assim, eu também é algo que vai para as sensações também. aham. Acessar outros sentidos nossos, né? Isso é Não é, não interessante. é só uma atenção de pensamento, né? Uhum, É uma uhum. atenção total, corporal, sensorial, Exato, exato. Muito, muito, muito. imaginativa, né? Também. É, e coisas que vêm, né, na nossa cabeça e tal. Eu achei muito legal, agora, não, já que você está falando, você falou de awareness, quando aquele desenho que ele faz logo no começo do capítulo, para isso aqui, para Ah, do mostrar o que é um insight. insight, né? Isso eu achei Uhum, muito legal, que teve a ver com o que a gente conversou lá naquela introdução, né? O primeiro encontro nosso aqui do grupo. uhum, Lembra que é assim, nós somos tudo, né? Nós somos tudo e o terapeuta é tudo, toda a vivência, toda a parte intelectual dele, toda a parte de técnica, de tudo, né? Da uhum, vida, as vivências da vida dele, a uhum, história de vida, não sei o quê. Junta tudo isso e os insights vêm, né? uhum, Eu acho que isso, eu acho lindo, eu achei, nossa, que lindo, porque é isso, o que a gente é, todos nós, né? Essa soma de tudo, e eu colocaria isso que é difícil ensinar uma pessoa a ser terapeuta, né? E também a gente como aprender a ser terapeuta. Vou dizer uhum, mais no sentido do aprendizado, porque eu não me considero uma terapeuta experiente. Você aprender como, né? uhum, Porque é muito difícil, porque cada um. E também eu acho que uma maneira de aprender, tô chegando à conclusão para mim, é também confiar em si, né? Confiar no que você tem, confiar nisso, e confiar ativamente no sentido assim, sempre tá estudando, sempre tá uhum, reciclando, conhecendo. Ele até fala abordagens diferentes, né? Uma hora ele fala de uhum, conhecer abordagens diferentes. Você está sempre conhecendo coisas novas, uhum, você como indivíduo, para ser terapeuta, né? Não é basta assim, pronto, fiz psicologia, tenho um CRP, pronto, sou terapeuta. Ou uhum, fiz arte terapia, sou terapeuta. uhum, Para mim fica bem claro isso, assim, que não é. Ninguém é terapeuta porque tem um CRP. Ninguém é terapeuta porque tem um título de alguma coisa. A pessoa, ela vai se fazendo terapeuta uhum, com o tempo e também acessando tudo que ela já tinha. E isso que é difícil, por exemplo, você tentar aprender com alguém. Como que você aprende com alguém uma coisa? Se depende muito de coisa sua, né? De processos uhum, seus, do que você uhum, tem dentro, né? Do que você está absorvendo. Mas eu achei muito bonito isso, porque às vezes até por isso, pensando assim numa abordagem, por exemplo, a questão da saúde mental, pensando num CAPS, né? Por isso que é importante, às vezes, quando você atende um certo caso, que você atende naquelas vários profissionais que olham para o mesmo uhum, caso, né? E cada uhum, um vai ter um insight, um negócio, e uhum, enriquece, né? Principalmente quando são casos, no caso da saúde mental, casos complexos, complexos. E aí, se você tem uma equipe multiprofissional, estava me fugindo o nome. Quando você uhum, tem uma equipe multiprofissional, é maravilhoso, né? uhum. Sim, sim. Você amplia mais olhares, né? É, mais insights, mais. É.
E eu acho que, assim, entra um pouco quando você falou dessa coisa do confiar em si, né? Entra um pouco nisso, né? Porque ele fala, é isso e é isso também, né? É ativo, estar, intervir de forma ativa e também estar passivo para receber o que vem. E eu acho que essa confiança também, porque não é uma confiança, quando você fala dessa confiança, discuto, assim, não é uma confiança do tipo, já sei, né? Confio em mim porque sei, porque li, porque estudei, porque fiz e vou lá e vou saber. Não. Confio em mim porque sinto, né? Confio no que estou sentindo, confio no que está acontecendo, confio no processo, então confio no outro também. Confio nas coisas, né? Ele tem até fala em algum momento também, como que é o termo? Eu tô olhando aqui porque eu tenho as coisinhas anotadas. Depois eu vou mandar também um PowerPointzinho, Ah, legal. Você mas pegou. que é, acho que do William Gordon, reação hedonista, que ele chama, né? Que é você antecipar algo com otimismo. Então, você ter essa postura de que algo vai acontecer. Eu não Vai sei o dar que vai certo, né? acontecer, mas eu confio que vai dar certo, né? Isso. Então, eu confio que não é que eu vou direcionar para que a pessoa chegue num lugar, mas eu confio que se a gente acompanhar e eu estimular essa energia dela, que já está direcionada para algo, se eu consigo acompanhar e dar suporte para isso, vai vir o insight, vai vir Aham. algo, porque tem algo ali naquele fundo que está querendo emergir, né? Aham. Então, essa confiança, e é uma confiança no teu sentir também, né? Confiança nos teus conhecimentos e tudo, e também nisso, né? De que a gente vai se fazendo, então a gente nunca tá 100% pronto, o que não quer dizer que a gente tem que esperar estar 100% pronto para começar, Isso, né? Porque se exatamente. a gente não começar, a gente nunca vai estar pronto e se a gente, enfim, né? Tipo, a gente se faz. Até lembrei de uma conversa que eu tive com uma terapeuta aluna, assim, iniciante, que tinha muita ansiedade de começar, porque tinha essa fantasia de perfeição, né? De o que é ser a terapeuta, quem eu sou sendo assim, né, a postura, qual que é a minha postura, qual que é a minha roupa, qual que é a minha apresentação como terapeuta, o que se eu vou saber falar, o que a pessoa precisa, se eu vou e tudo. E aí eu brinquei com ela, eu disse assim, você quer chegar, ela quer chegar fazendo a sessão perfeita, né? Aham. Falei, você quer chegar com 10 anos de experiência na primeira sessão. Só que para você ter 10 anos de experiência, você tem que ter tido a primeira, né? É, Você precisa ter a primeira, porque se você, como que você vai fazer? Você vai ter 10 anos de experiência se você não tiver você tem que a ter a primeira primeira. sessão, É, né? porque é gozado, é isso, é muito experiencial mesmo virar terapeuta. É muito Uhum, experiencial, é muito se permitir, mas eu acho que assim, se eu me permito, mas uhum. eu vou usar a palavra que ele não usou, com uma certa responsabilidade, né? Eu me permito, agora eu vou fazer Vou me permitir qualquer uma coisa, né? loucura aqui, um experimento Uhum, doido, vou. Não, eu é essa dualidade mesmo, né? Eu uhum, preciso ter um preparo, mas ao mesmo tempo eu preciso ter a coragem, eu preciso ter eu vou, né? uhum. Sim. E também eu acho que tem uma hora que ele fala, eu preciso suportar também as frustrações, o dar errado, Uhum, por isso que é o que você estava falando, não é se achar o terapeuta uau, uhum, porque dá errado, pode dar errado, pode não dar errado. Você eu já falei aqui na coletiva, aqui nesse grupo acho que não, mas você já escutou isso da minha boca. Eu sempre faço associação do como é se relacionar com uma pessoa com transtornos mentais, uma pessoa que está louca, vai, que está. É uhum, isso, você nunca sabe. Então, na verdade, não tem assim. Até hoje, meu irmão está há 30 e poucos anos, assim, com os transtornos dele. Eu nunca, tô falando sério do fundo do meu coração, Nath. Não tem um dia que eu saiba que eu vou encontrar com ele, que eu sei como ele vai estar. Quer dizer, se vai dar certo. Outro dia eu fiz um almoço, contando aqui, fiz um almoço aqui. Fiz uma lasanha. Fazia tempo que eles não vinham almoçar aqui, ele e meu pai. Aí eu fiz uma lasanha. E eu já sabia, ele ficou vegetariano há muitos anos.
Ele tem uma coisa do sofrimento dos animais e tal. Ele fala. Mas aí ele estava comendo carne que eu sei, que eu já vi. Ele comeu bacalhau, aquele comeu. Aí eu peguei e falei, vou fazer a lasanha e fiz com carne de frango tal moída. Eu botei a lasanha, aí ele começou meio a virar o garfo assim. Não. E meu pai começou a comer, Vinícius. Daí eu olhando para ele falei, Fábio, tem algum problema com a lasanha? Ele, não tô com fome. Daí eu falei, você não tá com fome? Mas você tá incomodado com a lasanha? Não, porque tem carne. Daí eu falei, o Vinícius, mas é carne de frango. Não, mas eu não sei o quê. Eu falei, não tem problema, Fábio, não quer comer, não tem problema. Não tem problema. Tá bom, não quero comer. Daí ele levantou da mesa e falou, semana passada, domingo, ele veio comer aqui, era feijoada. Carne. Comeu 2, 3 pratos, acho. Enormes. Você entendeu? Não. E comeu bisteca, que o Vinícius fritou à parte, assim. Não tem lógica. Não tem essa coisa, essa regra. Você tem que estar muito. O que eu quero falar? Na verdade, a comparação que eu falo, a pessoa que vai encontrar com alguém assim, ela tem que estar muito atenta mesmo e ver. Você pode fazer um almoço e a pessoa não comer, pode fazer um almoço e faltar comida, você pode fazer um almoço e ele pegar a comida e comer só metade. Sabe assim, não tem. E nunca vai ter. Nenhum dia. Nenhum dia eu vou ter certeza que ele vai fazer isso ou que ele vai fazer aquilo, ou que o desfecho do almoço vai ser isso, vai ser aquilo. Nunca tem. Então eu acho que é uma capacidade mesmo que a gente precisa adquirir e ao mesmo tempo é o que ele fala, que é o que você falou dos 10 anos de experiência. Você tem 10 anos, com 10 anos de experiência, você vai conseguindo ter essa capacidade de. Por exemplo, eu lido muito bem com ele hoje. Porque então eu não espero nada, eu não coiso nada, e vou. Hoje você quer. E esse teve um dia, do dia da lasanha, a gente ia para um show de jazz que eu sei que ele adora. E era um show que estava tendo num parque de dia. Eu falei, então vamos almoçar para a gente ir no show. E logo que ele chegou, ele perguntou do show, eu falei, não, calma, que é às 2h30, tá. Quando terminou o almoço, eu falei, então vamos no show? Não quero mais ir no show. Então, assim, tipo, só que eu também. Daí é isso. Também é uma frustração que para mim também não. Ok, não quero ir no show. Sabe, eu não sei te expressar. É uma espécie de uma leveza que você lida com o inesperado, com o que vem, com o que. É uma disponibilidade com o não saber, né? Tem que Exato. estar disponível para não saber. E quando você tá assim, sai certo, porque sempre tem um desfecho que não fica, não fica, eu não fico com raiva, não fico com, né? Você não fica, sempre foi bom. Foi bom, Uhum, ok. Veio até aqui, conseguiu vir até aqui, beleza. Vai embora, tá? Sempre é bom, eu acho, assim, na verdade. uhum, Acho que tanto para ele quanto para uhum, mim, que eu estou usando esse exemplo, né? Mas acho que para o terapeuta também. Mesmo quando tem uma coisa que dá errado, eu uhum, acho que também tem coisa boa ali no dar errado, né? uhum, Hum, ok. sim, Que eu tiro disso, né? Tipo, uhum, eu ia frisar muito aquela parte que ele fala do luto, né? Você viu quando uhum, ele fala assim, ele falou, eu escutei isso, dividi mais ou menos em 4 partes, não sei o quê, uhum, ele faz lá o experimento dele, mas depois, passa um tempo, ele explica. Ele falou, eu uhum, não dividi em 4 partes assim, à toa. uhum, Eu já tive várias escutas sobre luto, eu já tive uhum, várias coisas que falam assim, que eu sei, e às vezes que tem alguma coisa da raiva, né, que quando a gente, que muitas pessoas têm a raiva de quando morre, né? É impressionante, ele coloca isso assim, porque eu acho que o tempo todo ele está frisando isso. Não me copie, vamos dizer assim, eu não estou dando uma regra, né? Não me copie, uhum, não copie o Fritz Spears, uhum. né? Seja criativo, né? Sim, Sabe? sim, exato.
E ele fala nessa parte do tempo de experiência, né? Que o que parece uma magia no Isso. processo terapêutico, o pessoal olha e diz, nossa, parece que ele viu, parece que foi mágica, né? É. É tempo, e é legal essa imagem do insight que você trouxe, também para o terapeuta, né? É tempo de experiência que está ali acumulado no fundo, que diante daquilo que aparece, emerge, né? Mas ele tem essa bagagem anterior. Então não é do Uhum. nada que ele cria isso. Diz, vou falar para ele bater na almofada. Aham. Não é do nada que surge, né? É. Ele sabe do que ele está falando e ele está vindo com algo que ele tem experiência, né, também. Uhum. Que para nós que estamos de fora, sei lá, vamos para um terapeuta aprendiz, se- parece uma coisa muito simples e uma mágica. E a tendência, quando é Uhum, uma coisa, legal, isso eu sei fazer, vou fazer. Vou pegar uhum. isso aí, o Vou próximo sair reproduzindo, né? vou reproduzir, Sair porque pondo como fórmula. eu vejo só aquela coisinha pequena, simples, Uhum, oba, isso é fácil, né? Para. uhum, Não é, né? uhum, E não é o intuito também você ter esse olhar da mágica, de tentar reproduzir uhum, aquela mágica. Você tem que fazer a uhum. sua mágica, né? Você tem Sim. que buscar estar Uhum, relaxado o suficiente para aparecer as suas mágicas, né? sim. Os seus. Uhum, É, nossa, esse capítulo, Nath, mas tem tanta coisa, tanta coisa. E tem tanta coisa também de coisas que a gente vem conversando também ao longo do uhum. tempo, né? É muito interessante, assim. Ele é muito. é- ele é rico, é rico e simples, né? Não sei como é que Sim. uma coisa pode ser. Tem mil coisas, mas é simples. E que eu acho que também é um tanto da postura dele, né? Assim, porque tem coisas que ele pega e tem Gestalt terapeutas que falam que na Gestalt, acho que o próprio Fritz fala isso. A gente fica com o que é mais óbvio, a gente tem um olhar para o óbvio também. Só que às vezes é tão difícil olhar para o que é óbvio, que está ali diante, que a gente fica inventando um monte de coisa para pôr na frente, né? E quer às vezes fazer. E às vezes, assim, é olhar para o. É ter coragem de encarar o que é simples, o que está ali diante, né? Assim, eu estava lembrando, todo grupo, todo encontro eu vou fazer essas lembranças. Eu estava lembrando do workshop que eu fiz com o Zic. É, Não, eu lembrei de duas coisas que me marcaram, assim, pensando nessa coisa do óbvio, do simples, né? Porque o processo era assim, ele fez um experimento, foram 8 horas de workshop e era só apresentação, só, né? Porque cada pessoa que se apresentava, ele que propunha um experimento em cima do que a pessoa estava apresentando. Então era ali, ele não veio com nada pronto, entre aspas, mas veio com toda essa bagagem. E aí, a partir do que a pessoa vinha, eles intervinham de alguma forma, ele e a Sandra, né? E aí eu lembrei de um momento, assim, ia muito essa coisa dessa postura de estar, era a sensação, tá lá, era a sensação de qualquer coisa pode acontecer, e isso é assustador, né, para quem estava ali, e ao mesmo tempo tá tudo bem, porque qualquer coisa pode acontecer, porque eu sinto essa postura, essa galinha que tá aqui, assim, né, tá, e até tem uma parte na página 62, que também tem uma final do item anterior, assim, que ele fala das formas artísticas. Todas as formas artísticas em que consigo pensar combinam o amor pelos detalhes com o desenvolvimento de temas fortes, quase monolíticos. Uma explosão modulada de paixões, domada pela integridade estrutural disciplinada, né? Que é o que você falou, não é a explosão pela explosão. Ah, eu tô sentindo, vou fazer um monte de coisa aqui e vou sair. Não, não é uma coisa desordenada, né? Tem um contorno, tem um espaço de segurança para que aquilo que tá, para que aquela explosão possa acontecer, né? Uhum. E era um pouco essa sensação. E eu lembro que eu lembrei de duas situações nesse encontro. Eu lembrei de uma moça que trouxe questões muito íntimas e muito pesadas, assim. Ela foi falando, eu não me lembro qual foi a proposta do experimento dela, mas eu lembro dela falando de coisas, falando de diagnóstico que tinha recebido, falando de situações familiares muito pesadas Deixa eu só e te contar. contando, assim.
era um workshop para gestalt terapeutas. Ou Acho que não? era Ou era para aberto a quê? terapeutas. Acho que Terapeutas. era, mas era no Instituto de Gestalt. Eu acho que todos eram, acho que sim, acho que era para terapeutas. Ah, Não, não sei se para Gestalt terapeutas, mas para psicólogos, eu tá. acho. Não lembro, eu acho. E a moça estava contando de questões muito pesadas, e eu lembro da sensação de que, assim, da postura da Sandra e do Zinker, né, dos dois, eles faziam perguntas do tipo, nossa, mas pergunta assim, assim, e sustentando aquele assunto, assim, sabe? Não era uma coisa do tipo, ai, não, dava pra assim, a menina tava mobilizada. E eles, tipo, ok, tá mobilizado. Ok, assim, eles não sei dizer, não sei explicar, porque era uma postura que eu até comentei isso no final. Eu lembro que eu comentei que cada um depois a gente comentava como que tinha sido, né? Que eu tinha ficado muito com essa sensação de, ao mesmo tempo, parece uma pergunta de criança, assim, que a criança ela não tem muito esses filtros de, ai, pode perguntar, não pode. Ela tem uma curiosidade, ela pergunta, né? Assim, nossa, e o que que aconteceu com isso? E como que foi isso? E que não sei o quê. E ao mesmo tempo, assim, com muita coragem, porque eles estavam é, perguntando de assuntos muito difíceis, mas assim, muito tá tudo bem falar sobre isso, sabe? Para ela tava tudo bem falar sobre aquilo no grupo, para eles estava tudo bem também. E eles indo, assim, esse lugar do acompanhar mesmo, assim, e de sustentar para que se é isso que ela precisa falar, vamos falar disso. E eu tô aqui, sabe? Essa Uhum. sensação, por isso que essa sensação de que, meu Deus, qualquer coisa pode acontecer. E, nossa, qualquer coisa pode acontecer, sabe? Isso foi uma das coisas. E a outra coisa que é uma situação um pouco mais leve, digamos assim, que uma das moças também, uma pessoa que estava no grupo, quando ela se apresentou, ela comentou, ela perguntava como é que ela estava se sentindo lá e tal, aí ela disse que ela sentia que já tinha tido algumas pessoas que tinham se apresentado e outras não. Ela disse: eu sinto que as pessoas aqui no grupo que já se apresentaram é como se elas estivessem com uma cor vibrante, como se eu conseguisse ver a cor delas, assim, como se elas estivessem nítidas. E as que não se apresentaram é como se elas estivessem sem forma e, né, ela falou isso. E aí o experimento que ele propôs é olha para as pessoas que não se apresentaram e atribui uma forma, sente essa pessoa, para olhar um pouco para essa pessoa, ele conduziu, né? Para olhar e tudo mais, lá lá, e atribui um objeto e uma cor para essa pessoa. Olha. E aí ela fez. E assim, quando você pensa no que ela fala, é tão óbvio, né? Você pensar, mas é tão genial e é simples, assim, Não. ele não precisou dizer, ah, levanta, assim, poderia, né, ter feito outras coisas. Mas ali, o que ela estava comunicando. Eu consigo ver quem já falou, eu não consigo ver quem não falou. Então para ver quem não falou. E é Nossa, que simples, né? simples. E é genial. Eu fiquei É assim, genial. Não, gente, é isso que você gente. falou, é simples e é genial. É Uhum, simplesmente isso. É incrível. Você está falando. uhum, Ah, nossa, você está falando é incrível. Inclusive, eu estava aqui procurando, você estava falando, às vezes, quando eu abaixar a cabeça, que eu estou procurando um tudo bem. trecho que me lembra o que você está falando. Ah, ele elenca aqui na página 77, 78, 79, aqui itens a seguir tratam de cada um dos bloqueios à criatividade, né? Então, são itens de Uhum, bloqueio à criatividade. Aí ele fala, ah, espera só um minutinho aqui. Acho que é no 9 aqui, necessidade de equilíbrio. Então, ele fala aqui, ó, incapacidade para tolerar desordem, confusão e ambiguidade, aversão pelo que é complexo, necessidade excessiva de equilíbrio, ordem e simetria. Embora seja importante que o terapeuta defina os problemas, os temas de determinada situação terapêutica, também é importante que ele não se precipite em definir fixamente a percepção que tem da pessoa. Talvez seja preciso se debater com possibilidades que levem a becos sem saída ou a lodaçais de aparentes ninharias. Um tema que emerge da confusão
pode ser mais forte e mais próximo da luta existencial do cliente do que aquele que é prematuramente amarrado e embrulhado para entrega. É nessa história, assim, eu li meio assim, não ter medo de se aprofundar, né? Quando você falou, assim, dessa pessoa com Uhum, questões fortes falando, e eles, uhum, vamos lá, né? Vamos falar uhum, desse lodaçal aí, e uhum. aí, né? Vamos detalhar, vamos... Sim. É, eu acho que é essa questão, por isso até que é sempre eu faço esse paralelo com lidar com o louco, porque Uhum, e aí, pode vir, o louco, meu irmão, o louco tira roupa, o louco faz uhum, necessidades em lugares o louco, ele faz coisas impressionantes, que é isso que assusta as pessoas. Mas você precisa ter, uhum, só que assim, ao mesmo tempo é super tranquilo. Por exemplo, eu agora me veio na cabeça, meu pai, que é pai dele, uhum, lida com muito mais dificuldade assim. Não, nós precisamos ver como que vai levar o Fábio, não sei o que, para ir no dentista. Aí eu pego e falo, pai, vamos perguntar para ele se ele quer ir no dentista? Nesse almoço último da feijoada, eu falei, Fábio, você não quer ir no oculista? A gente tá ficando velho. Porque ele não. Você não quer enxergar melhor? Não. uhum, Falei, tem certeza? Ó, eu tô de óculos, todo mundo aqui tá de óculos. Não. Sabe assim, às vezes é mais simples. É uma coisa meio difícil, meio do lodo, uhum, mas às vezes você pergunta pra pessoa, não, não quero. Não. uhum. E aí você resolve de uma maneira simples, né? Como eles fizeram a Sim. pergunta. Ah, você está trazendo essa questão aí? Ah, conta mais, fala isso, fala isso. Não sei como é que. Uhum, Às vezes você resolve com uma maneira, igual que você falou, de uma criança. E aí, uhum, como é que é? Quero saber, tal, não sei o quê. Quero me aprofundar, né? É bem, bem interessante isso, muito interessante. Gente, é impressionante. Esse capítulo, por isso que assim, esse nosso encontro aqui, inesperadamente, ficou só duas pessoas, mas é um capítulo tão rico, que eu vou sair embasbacada desse capítulo. uhum, E eu não li o finalzinho, eu não li uhum, o finzinho. Não sei uhum. que você tem para falar desse finzinho, que eu não. Você não leu o caso clínico, porque Eu não o li o caso não caso é bem um clínico. caso clínico, eu acho que eu entendi que era uma história inventada, que ele imaginou para inserir esses momentos que o terapeuta, a sensação que me dá é essa, assim, o terapeuta se defende do que está vindo, então ele não entra nos conteúdos, assim, sabe? Ah, E foi engraçado, e lendo, assim, às vezes me dava uma agonia quando eu lia. Depois você lê para ver o que você. Ele sugere que a gente leia só o caso e depois leia o caso de novo com as considerações dele. Eu fiz isso. Eu fui lendo, foi ah, me dando uma agonia. Teve uma hora que eu disse assim: eu não sei mais quem que é terapeuta, quem que é cliente nessa história. Eu não sei quem que tá atendendo quem, gente. Como assim? Eu fui toda meio sério? agoniada de ler, assim, algumas coisas. Mas acho que eu acho que ele criou essa história, não sei. É, É uma história a de um ação sem ônus do terapeuta só. histórico do cliente. É uma sessão, Uma é um sessão. Ah, relatozinho de tá. sessão. Não sei se Tá. ele, agora, pequena dúvida, mas, é, enfim, eu acho que Não, depois o com que ele certeza vai eu vou ler. falando, A gente é, acabando aqui, eu vou ler, porque eu estou muito curiosa. que o cliente, a sensação que dá lendo é que o cliente é muito disponível, sabe? Ele vai trazendo, tô me sentindo assim, tô aquilo, não sei o quê. E aí, às vezes, quando eu leio o que o terapeuta fez em seguida, eu digo, esse terapeuta não conseguiu sentir isso que ele tá falando. E o cliente Uhum. verbaliza isso em algum momento, você não estou me sentindo ouvido, você não está me ouvindo. É interessante, assim, esse processo. Nossa, que E legal. aí ele vai meio que pontuando o que que tipo assim, aqui o terapeuta fez uma intervenção mais segura, pelo medo do fracasso, né? Que aí aqueles itens que ele tá listado, né? Aham, que Então bloqueia a ele criatividade, né? é um terapeuta que pouco desafia o cliente assim, a si, a, num processo de é, criar um experimento ali em cima, assim, né? Peraí, deixa eu Então, ver. é interessante. Ô, Nath,
Mas eu fiquei bem curiosa na página 91, eu gostei do título. Palavra final sobre impecabilidade e poder. Uhum. Mas eu não li, né? É interessante esse Uhum. pedaço? É interessante, eu sinto que ele faz ele meio que amarra, né, o que já foi dito, que é aqui que ele fala essa coisa da magia. É, ele diz assim, o último parágrafo dessa página. Um sábio me disse certa vez que aquilo que a testemunha inocente considera mágica psicoterapêutica é apenas o resultado de muitos anos de luta e erros por parte do terapeuta experiente. Hum. E aí ele faz uma metáfora com o pianista. O pianista concertista se exercita diariamente durante no mínimo 5 horas a vida inteira e comete erros medonhos. Ele luta com a sua consciência, com seus valores. É purificado por seu sofrimento, por sua autocrítica e pelos êxitos que esporadicamente, em pequenas doses, resultam de seu empenho. Então, quando sobe ao palco e se apresenta, as pessoas dizem que Deus está em suas mãos, que ele opera milagres. Né? Quanto ninguém, ou como se diz atualmente na linguagem dos jovens, né? Quem vê status não vê corres, né? Olha que Quem legal vê isso. Quem vê status não não vê vê o corre. cores. É, É, como eu cheguei lá, né? É tipo, exato, é tipo, nossa, você tem um dom, né? é. E Eu não sei se você viu, você lembrou uma coisa. A Márcia Tiburi, sabe a Márcia Tiburi, a filósofa? sei, Eu li, ela escreveu uma carta para Janja esses dias. Você chegou a ver? não li. Porque teve uma pessoa que colocou para ela que ela estava criticando a Janja. E aí ela escreveu uma carta dizendo que, na verdade, o que ela criticava não era a Janja, e era só a questão de primeira dama desse cargo para uma feminista, blá, Uhum, blá. Mas aí tem um pedaço que ela fala que essa pessoa acusava ela de burguesa, não sei o quê. E aí ela conta a historinha da vida dela. Ela falou, não vem ao caso para as pessoas, mas agora eu fiquei com vontade, vou contar a história da minha vida. Gente, aí você vê, é o corre, né? O corre, para ela chegar a uhum, ser quem ela é. Eu fiquei até impressionada, assim. Falei, jamais eu diria que a Márcia Tiburi tinha vindo de onde ela veio, uhum, que era uma família bem simples, entendeu? Bem uhum, simples mesmo, do Rio Grande do uhum, Sul. E é isso, né? É que me veio na cabeça agora. Como a gente não vê os corres, a gente vê, né? uhum, Vê o fim da história, né? E no caso de uhum, terapeuta é isso. Às vezes você olha um terapeuta que você admira, você fala, eu quero ser como ele, mas você começa pelo final, né? Você começa pelo uhum, fim, em vez do começo, uhum. imitando os gestos dele do final. Sim, mas você não percorreu o processo para chegar no É, teu final, que talvez não seja o dele, né? é, Talvez seja a tua forma, seja outra forma, é, né? É, exatamente e isso. pensando nisso, por exemplo, porque essa coisa do desafio, eu vejo, pelo menos lendo o Zinker e autores da Gestalt mais clássico, eles tendem a ser um pouco mais provocadores, assim, do que o Fritz chamava de frustração habilidosa. Não é que você vai frustrar a pessoa, mas você vai frustrar o bloqueio que a pessoa está fazendo, né? Então você vai desafiar esse, né, quando ele relata do homem que vinha sempre muito triste, muito assim, e aí ele fala que parece que tá com uma máscara, aí vai mexer na máscara, brinca com a máscara, e aí às vezes ele dá umas provocadas assim muito diretas, assim, né, do tipo, você tá vindo aqui com a sua depressão e aí você vai tacar isso tudo em cima de mim, você vai sair bem, eu vou sair aqui pesado? Ah, não, que não sei o que e tal. E que lógico que você não pode pegar um caso desses e levar e aplicar de forma trivial, né? Ele faz porque é a bagagem dele. Eu tendo a ter mais dificuldade com uma abordagem mais frustradora, mas assim, de tipo, de. Às vezes e aí é interessante que ele fala do humor, e isso foi uma coisa que me acolheu também lendo esse capítulo, porque eu trabalho um tanto com humor na vida. Eu acho que é muito sobre mim também, né? Eu gosto muito da linguagem do humor. Você é muito isso. E eu
E assim, às vezes, dependendo de abordagens um pouco mais, falando daquela coisa do tradicionalismo, né, da abordagem mais séria, que não sei o quê, fala que o humor é uma forma de você desviar a atenção. Que na Gestalt a gente chama de deflexão, que você é uma forma de você, tipo, sair da situação, né? Assim, de tipo, ah, tô rindo, é triste, tô rindo e Porque não entrar em contato. você não aguentou aquela situação, assim, tipo, você não... É uma forma de desvio, é uma forma de se proteger, né? Resistência daí num sentido clássico de você não quer acessar esse conteúdo, você não dá conta de acessar esse conteúdo, aí você ri e faz uma piada, tipo, o clássico rir para não chorar, assim, né? Você ri, você faz Aham. uma piada, você finge que não tá vendo aquilo e vai embora, tipo isso. E às vezes eu provoco pelo humor algumas pessoas, porque eu não, para mim não funciona, não cabe no meu jeito de ser eu Uhum. confrontar a pessoa. E tem Aham. terapeutas que fazem isso e fazem isso de uma forma incrível. E eu já participei de processos com terapeutas que confrontam de uma forma tão, que cabe tanto ali, que não é uma coisa aleatória, que eu não saio me sentindo desamparada. Eu me Uhum. saio, tipo, dá um presta atenção que eu fico, tipo, tá, entendi o que. É, mas Uhum. assim, e eu aprendi uma Gestalt muito assim, que a Gestalt clássica era, o Fritz era muito assim. O Fritz, ele era bastante, Desafiador, ele confrontador. desafiava, né? E para mim, assim, isso até assim, eu levei um tempo para entender que a minha forma era outra e que tudo bem. Uhum. E aí, às vezes, eu desafio pelo humor, eu desafio fazendo uma brincadeira, ou tipo assim, a pessoa fala, que não sei o quê. Sei lá, a pessoa chega no finalzinho da sessão, coisa clássica, né? A pessoa chega no finalzinho da sessão e diz, e tem isso aqui que aconteceu na semana, B, tipo assim, que é a coisa assim, super que a gente tá, tipo, eu passei Importante. sempre a sessão inteira tentando acessar, chegando, vendo que tinha uma coisa e não chegava, não chegava, aí chega no final pra pessoa ir embora. Aí eu, às vezes, eu faço assim, e a pessoa que deixa no final da sessão, né? Isso é essa hora que você traz isso aqui e tal. Tipo, né? Aí a pessoa dá uma risada, e aí ela dando risada, a gente pode falar sobre, tipo, por que que o conteúdo veio no final da sessão, né? O que que Sim, sim. aconteceu, né? Então, é, eu sinto que eu vou muito por aí, que é um lugar de desafiar, um lugar que ele fala do bobo da corte, né? O bobo da corte era a única pessoa que podia dizer verdades para o rei, O rei. É. porque, Não, e ele né? fala muito do humor, né, Nath? Ele fala muito dessa coisa do humor, Aham, tem uma qualidade, né? sim, sim. Ele fala É. ele como qualidade. Eu lembro que teve também uma situação que uma. E assim, eu tenho intimidade com essa cliente, tenho muito tempo também é isso, porque o conto vinheta de caso parece que eu tirei das vozes da Uhum. cabeça, mas aconteceu a partir da relação que eu estabeleci. Mas eu tenho uma relação muito de brincar com algumas coisas, assim. Não brincar com o sofrimento, mas de esse lugar de subverter, né? Que a pessoa tava falando, tava contando uma situação ali que para mim era assim, desenhou a projeção. Eu vi que ela estava assim totalmente projetando. E eu escutei ela falando disso, de pessoa que pensa aqui, isso aqui, não sei o quê, pensando assim, pensando pelos outros, botando nos outros as coisas, né? E aí eu escutei, falei, aí eu olhei para ela e disse assim: "Você sabe que isso é uma projeção, né?" Aí ela ficou assim, aí ela deu risada. Eu falei assim: "Não, só pra saber, assim, só pra saber." Aí ela riu e passou, assim, né? E aí a gente foi seguiu. Aí tempos depois ela comentou, assim, ela disse: "Ai, quando você falou aquilo e tal, não sei o quê." Ela se sentiu Deu. provocada, né? Do tipo, Uhum. porque a projeção não é só que eu tô inventando o que o outro pode pensar, é que eu tô depositando no outro algo que na verdade eu penso de mim, Uhum. né? Uhum. Então eu preciso, se eu percebo que eu tô projetando, eu preciso me deparar com o que o que de fato eu estou pensando sobre Pensa. mim, É. né? Que não Aham. tem a ver com que não é do outro, a menos que o outro tenha chego e dito para mim, né? Eu Aham. penso isso sobre você, senão, Ah, enfim. é igual quando ele falou da depressão, assim, ó, eu acho que tem às vezes algumas palavras que são palavras técnicas, sei lá, Uhum, que
por exemplo, na terapia que eu fiz, que era psicanálise, nunca ela falava nada técnico. Elas, né, as duas que eu tive. Mas eu acho que às vezes é importante. Você vê, Uhum. porque quando ele falou, a minha depressão está encontrando a sua, vamos passear as depressões lá que ele faz aquela. Uhum. Que é, que é esse Uhum. confronto que você fala, esse desafiar, né? Uhum. Realmente, Eles falam, precisa, tipo, o que, precisa ter muita bagagem para fazer isso, né? tipo, o que que a minha depressão me traz, né, de bom, tipo isso, né, que eles vão falando, a minha depressão me proporciona isso, minha depressão me faz me sentir cuidado, a minha depressão, então, assim, né, sai desse lugar, e essa coisa que subverte, né, e você sai daquele lugar de dizer, eu estou deprimido, então, tudo é pesado, então, não sei o quê, Aham. e você Nossa. dialoga com aquilo, é tipo, tá, o que que essa depressão tá fazendo por mim, né? Uhum. Não, e gozado ele se implicar na depressão, ele, terapeuta, Aham, puxar a depressão dele, né? sim, Nossa, achei muito interessante, assim. sim. Né? Ó, tua depressão, minha depressão que também tenho, e tal, e pá, pá, Uhum, pá. É bem interessante e realmente é o que você falou, dá um certo medo, às vezes, de uma coisa assim, de uma pessoa bem inexperiente, pegar esse tipo de coisa. Eu tenho medo. Eu lembro no SEDS, por exemplo, acho que eu já comentei que tinha uma pessoa que queria fazer estágio comigo no CAPS, e eu achava que ela tinha umas coisas meio assim, de pegar umas regras e aplicar. uhum, Eu falei, se ela fizer isso no CAPS, ela vai causar um dano. Que aí eu peguei e falei, não, eu não vou com ela. Pelo menos se ela quiser ir sozinha, eu até falei, ai, acho que eu não quero mais, se você quiser. Porque eu falei, eu uhum, não vou assinar embaixo disso, que é o quê? Por exemplo, eu leio isso aqui que eu vi do Zinker, é a primeira pessoa que eu vejo com depressão que me aparecer, eu começar, de alguma maneira, a fazer um não sei o quê. Porque depressão, de certa, é uma coisa séria, uhum, né? Ela é uma uhum. coisa séria. Então não é isso, não são, de jeito nenhum são fórmulas, né? A gente precisa entender. Não, De jeito nenhum são fórmulas, não pode pegar, porque até se você pega uma fórmula, por exemplo, você falou projeção, projeção ainda não é uma coisa tão grave, mas se você abordar uma depressão de uma maneira grave, a gente sabe, né? sim, De uma maneira grave, não, de uma maneira atabalhoada, pode ter uma consequência grave. pode, sim, Por, por isso que exato, aquela hora no começo eu achei que era uma coisa meio que tem a palavra responsabilidade, sabe? sim, sim. É, Muito importante a gente se conhecer, né, Nath? uhum, Assim, a gente se conhecer como. E esse se conhecer também é infinito, né? Porque você está sempre se uhum, conhecendo, você está sempre ah, sim, faze- fazendo a sua terapia, a sua. Muito importante, né? A gente lê isso aí, porque você tem que estar muito atento também em si, né? Não é só nas coisas que uhum. aparecem lá no encontro com o cliente, né? Muito atento nos seus, né? E, e também e confiar no que vem, né? Porque eu estava pensando também isso assim, em momentos que eu já fiz sei lá, estava indo por um caminho, percebi outra coisa, mudei assim, né? Tipo, segui por outro caminho. E que às vezes, ou assim, tá diante da pessoa, começa a vir proposta na cabeça, assim, tipo, eu vou propor isso, eu vou pra cá. Que até ele fala disso, assim, né, que tava falando da coisa do luto, acho que era do luto, que ele fala, tem o tema ali, e aí vai surgindo vários pensamentos, várias coisas, vários caminhos, e aí ele disse, acho que esse caminho tá mais forte, pegou e criou, e trouxe como um experimento para explorar aquele aspecto. E às vezes eu fico fritando um pouco a cabeça, assim, do tipo, mas podia fazer isso, mas podia fazer aquilo. Mas tem um que aparece, né? E que É, às vezes, assim, você diz, por que isso? Por que isso e não aquilo? Por que de outra forma? Por que não, assim, né? Porque a gente vai fazendo processos, experimentos e técnicas e processos terapêuticos e artísticos, a gente vai criando uma bagagem, né? E aí, tanta coisa, se você fica perdido na sua bagagem, olha assim, tudo isso que eu tenho de bagagem, imaginei entrando num quartinho cheio de mala, assim, tudo isso aqui eu posso usar em algum momento. Como escolher ali agora diante da pessoa? Mas algo, se eu confio no que está acontecendo, algo surge. E aí eu preciso confiar nisso, algo que surgiu, mesmo que
aparentemente eu ainda não tenha, eu ainda não saiba por quê, ou eu talvez eu não vá saber por quê, mas assim, confiar Uhum, uhum, no que veio e trazer acompanhando com o que a pessoa traz de volta. E ele fala isso também em outros momentos, assim, ah, nessa situação poderia ter feito isso. Caso a pessoa não topasse, tipo, tudo bem, né? Mas assim, daria para ir por aqui, daria para propor isso nessa situação, para mexer nesse tema, mas não uhum, necessariamente a pessoa ia topar fazer isso, uhum, uhum, né? uhum, E tudo exatamente. bem também. Que aí tem a ver com as bagagens delas também, né? Tipo, e também acho que Sim. também o quanto ela confia na outra pessoa que propõe, né? Teve uma Uhum. hora no texto, até eu grifei isso, você confiar que você está em boas mãos. Não sei se você lembra desse pedaço. Lembra? Uhum. Deixa eu ver se eu acho. Gente, isso eu achei também demais. Vamos ver se eu vou achar onde aqui. Eu acho que é depois que ele fala do negócio da depressão. Aqui, ó. Na página 63, Nath. No último parágrafo, ó. Não sobrecarrega o cliente com todos os detalhes do insight. De alguma forma, há um contrato silencioso de que ele está em boas mãos, de que o processo será elegante, bom, emocionante e intenso. Tem essa coisa da confiança, né, no terapeuta. Eu estou em boas mãos. Uhum. E também aí vai, né, até algumas pessoas confiam mais, menos. Mas acho que isso é essencial. Por isso que é aquela coisa da por exemplo, às vezes você. Eu tenho muita restrição com isso. Um terapeuta de convênio. Então você vai para o psicólogo do convênio. Que é escolhido se pelo bairro, por um Uhum. critério que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, Uhum. teria muita dificuldade, acho, lógico, com o tempo, mas eu ia pegar meus canais de várias maneiras para tentar medir o quanto eu estou ou não em boas mãos, sabe assim? Uhum. Hum, em compensação, quando um terapeuta que é indicado por um amigo seu, que não sei o quê, eu acho que é tão diferente, que acho que essa indicação, ela é tão, ela valida tanto essa, ai, vou sentar aqui para achar que eu estou em boas mãos. Sim. Acho isso importante. Isso também, o que você estava falando, que era só a última coisinha que me veio na cabeça, que faz tempo que eu estou para falar. Lembra quando você falou, várias coisas emergem na hora da sessão, Uhum. alguma vem mais forte, é tipo uma imagem que você coloca no papel. Quando você está fazendo aquela visualização, vem várias, mas você acaba escolhendo uma que vem mais forte. Mas você poderia pôr todo, né? Se você quiser pôr todas, você não vai dar conta. Alguma vem mais forte, e por algum motivo você põe aquela. Então tem muito paralelo o terapeuta criativo com o artista. Porque o próprio artista, eu acho que ele faz essas escolhas. E você vê que quando ele fala de que para uma pessoa tá de fora parece mágica, é a mesma ideia que as pessoas têm dos artistas. Ele é um iluminado. Uma hora ele fala no capítulo de novo coisa que ele já tinha falado. Não existe o artista iluminado. Então, Uhum. para quem está de fora, meu Deus, ele pintou esse negócio aqui, que coisa, que genial. Mas não é isso, né? Uhum. Não existe o gênio o artista. Uhum. Isso. Existe todo um trabalho, todo um arcabouço para ele chegar naquilo.
mas ao mesmo tempo não é algo necessariamente racionalizado. Tem que fazer isso por causa daquilo, porque isso, porque Isso. não, porque também tem algo que é sentido, né? Que é Aham. intuitivo, que é o que se doa, né? Que é o que é figura, né? E acho que isso serve para todo mundo, porque seres humanos, mas fiquei pensando também na sessão, a gente costuma dizer que o que precisa comparecer, comparece. Então, assim, às vezes a pessoa vem, isso é uma coisa que quando eu aprendi isso na Gestalt, me aliviou como cliente. Porque às vezes eu queria chegar e dizer assim, não, mas ela precisa saber disso, disso, disso para entender aquilo, para eu poder dizer não sei o quê. E aí eu queria detalhar um monte de coisa, eu queria isso e aquilo, porque eu queria que aquela pessoa entendesse aquilo. E aí eu disse, e aí, tipo assim, o que que eu preciso falar nessa sessão, o que precisa chegar, onde que eu preciso olhar para esse aspecto, eu quero olhar para esse aspecto. E às vezes era a minha cabeça dizendo, e a minha necessidade corporal era outra coisa, a minha figura era outra, né? Então, hoje em dia eu brinco assim, eu falo, vou só escolher, quando chego na terapia e digo, né, não sei por onde começar, é tipo assim, tô só escolhendo o fio que eu vou puxar para eu chegar onde eu preciso chegar, é tipo isso. Mas Que tem um monte de legal. fios aqui, mas não importa o fio que eu puxe, ele vai chegar no mesmo lugar, nesse sentido, de o que tem que comparecer, comparece, porque é o que é Parece. a minha figura, né? É onde eu Uhum. tô energizada. Nossa, que legal isso. Muito bom. E que é isso que ele fala também, de estar atento nesse sentido, onde que tá a energia da pessoa, né? E às vezes as pessoas estão falando tá falando e se sente que não tá energizada, ela não tá em contato com aquilo que ela tá falando. Uhum. Tá mecânica, E né? Tá. e aí, em algum momento, ele também fala isso, assim, que tem uma arte de. Eu acho, talvez, será que é na última, que daí eu fico às vezes sem saber que parte que tá o quê? Mas talvez seja naquelas últimas páginas mesmo. Ah, eu não vou achar, mas acho que não é não lá. Mas é alguma coisa que ele fala de tipo também conseguir transformar aquilo em energia. Se a pessoa está trazendo de uma forma estereotipada, generalizada, conseguir encontrar onde que está a energia e Uhum. tornar aquilo vivo, né? É transformar aquilo, trazer vida para aquilo, né? Para os conteúdos também. E acho que uma outra coisa também que ficou para mim ele fala de também de tornar a pessoa uma imagem, né? Assim, de você ir criando uma imagem. Para eu tenho uma memória muito imagética, então para mim eu achei muito interessante. Eu meio que me propus a fazer esse exercício essa semana quando fui atendendo as pessoas, assim, tipo assim, né? Ali escutando e vendo e tentando trazer isso, assim, né? Se isso aqui fosse uma imagem, como que seria? Né? É mais fechada, é mais aberta, tem a sensação de que tá aqui, tenho a sensação de que é um rio que corre ou não, tenho a sensação de que é, é uma bolha que se fecha diante de mim, que Que tá legal. refletindo o que eu quero ver, sabe assim? Aham. Então, eu Muito. fiquei brincando de. Isso é uma coisa que. Essa coisa das imagens na fantasia, mesmo quando, principalmente no online, que às vezes a pessoa não tem o material, ou às vezes a pessoa quer ser mais verbal mesmo, tem pessoas que eu proponho, a pessoa diz, não, não quero, quero um processo mais verbal. Aí, às vezes, eu vou na fantasia nesse sentido, assim. A pessoa traz uma palavra e aí traz uma situação e aí, tipo, como que seria isso numa imagem? A pessoa vai criando na fantasia mesmo, assim. Uhum. Né? Então, Uhum. isso é algo que às vezes eu trago, assim, tipo, nossa, colocou assim, quando você fala isso, eu visualizo como tal coisa. Às vezes eu compartilho uma imagem que vem para mim, assim, a partir do que a pessoa está falando. A sensação que tá é que eu tô Ah, num espaço assim, que eu tô desse jeito. muito legal isso que você está falando. Lembrei, eu falei que ia encerrar, não ia falar mais, mas
o Hélio Rodrigues, sabe aquele arte educador que a Selma já chamou, que eu Uhum. amo, amo. Cada dia eu amo mais Ele ele. é Eu e a, maravilhoso. eu e a Júlia queremos comprar esse novo livro que ele lançou agora. Uhum. Ele lançou um livro dia 10 agora. Muito legal. Que Mas legal. ele fala, quando você pega um desenho de uma criança, ele falou em algum encontro que eu vi dele, Uhum. que a pior coisa para uma criança. O que que é isso, né? Essas perguntas, o que que é isso, não sei o quê, Uhum. são perguntas ruins. Achei bonito, achei feio. Você tirar da coisa. Daí, ele disse assim, por exemplo, vamos supor, que é um trabalho de uma criança. Nossa, porque daí esse exercício eu tento fazer na escola às vezes eu esqueço, Uhum. que é um exercício diferente, que é assim, nossa, esse teu trabalho me lembrou cavalo. Aí a criança pega, me lembrou Uhum. cavalo. O que que você pensou, né? Alguma coisa assim, porque aí vem as coisas dela, mas Uhum. você se aproxima do desenho Uhum. dela falando de você. Uhum. Nossa, esse teu desenho me lembrou arco-íris. Mas não aquela. A pior pergunta é aquela: isso é um arco-íris? Né? É, ou tipo, ai, que bonita essa lupa que você fez. Tipo, eu já tô dizendo que é uma lupa. Aí a pessoa diz, não, é um pirulito. Isso, isso, exatamente, Nath. Ele fala, e com criança isso é super. Aham, Corta, né? Isso corta tudo. aham. E aí mas é um exercício difícil às vezes, porque é você acessar, porque toda vez que te mostra um desenho, lá, mostra um desenho, você sempre vem alguma coisa na nossa mente, nossa. Uhum. Só que a gente Uhum. deixa de lado, né? E eu, de vez em quando eu tô assim, mais calma, eu tento acessar isso. Eu falo, nossa, isso aí me lembrou um sapato, um negócio. E até para criança, isso tem um poder bem. Uhum. Não, pro, é tal coisa, tal coisa. Daí eles vão falando e eu falo, ah, é, mas esse sapato também é assim, meio sujo, né? Não sei o quê, né? E aí você começa um diálogo, é interessante fazer isso, sabe? Uhum. Você Uhum. se aproximar de um desenho que já é uma imagem, mas com outra Uhum. imagem que você Uhum. fez. É legal isso Você mesmo. dialogar imagens, né? Dialogar imagens. Uhum. Bem bacana. Isso que você Tem está um, falando, exercício bom. eu tenho lido uns pedaços do livro da Violet Ocklander também, Descobrindo Crianças, que por sinal é É bárbaro. fantástico. Ela dá essa Aham. sensação, ela dá a sensação, sabe, a mesma não, né? Porque são pessoas diferentes, mas é parecida com a sensação de ler o Zinker e com a sensação de ler a Jenny Ryan também. Ah, é? Porque ela traz um monte de coisas, você fica tipo pensando, fritando um monte de coisas, mas ao mesmo tempo assim, de uma forma tão gostosa que parece que você tá tomando um café com ela, assim, sabe? Que ela tá contando e conta uma história e conta não sei o quê. E aí, com isso aqui eu fiz assim, com essa. Mas ela tá contando casos clínicos, às vezes, experiências dela, e, e é muito. E é voltado para atendimento com crianças, né? Acho que tem um capítulozinho com adolescentes, mas é muito, muito com a criança. E ela trabalha muito com desenho. Então é muito interessante. Então, às vezes, ela tem uma coisa de propor que é uma coisa, tem uma coisa clássica da Gestalt, que é esse tipo dar voz às coisas, né? Então, tipo, se você fosse a voz dessa nuvem, então como que é o que que ela estaria falando? Se você for... E às vezes ela põe para interagir entre os, os personagens do desenho, assim, o que que o vulcão diria para a nuvem, o que que a nuvem diz de volta, o que que o sol diz, assim, para esses diálogos dentro do desenho, assim. E é muito interessante, assim, também esse processo. Nossa, Nath, que legal. Eu acho que eu preciso lê-lo. É muito gostoso também, assim. Porque com criança, eu sinto que você precisa estar muito. Você tem que acessar umas coisas que é isso. Fechar um pouco o racional, menos o racional e mais umas outras. Que eles embarcam. E as crianças, no geral, muito mais facilmente que elas embarcam em qualquer. Sim. E tocam, né? Elas estão disponíveis já, elas já vêm disponíveis, né, É, para algumas. E a gente estava falando também dessa coisa do enrijecer. Eu não sei, em algum momento eu lembrei disso, eu acho uma coisa legal de pensar, pensando nesse processo da criatividade também, assim. Eu tenho um podcast que eu escuto que é enfim, é sobre feminismo e tal, só que a pessoa que conduz, ela é do teatro, das artes do corpo como e chama? Pode?
Ele é em inglês, ele chama The Guilty Feminist, que chama, seria a feminista culpada. Ah, tá, entendi. Ele é meio de humor, mas assim, bastante político também, enfim. Mas elas são muito engraçadas, assim. Que legal. E ela deu aula de improviso para criança por muito tempo. E ela fala sobre. E aí tem um podcast que ela fala. Ela não tá falando sobre isso, mas tá falando sobre essa disponibilidade nossa para brincar, que é o que ele fala também, né? Ele fala Disponibilidade também. para ser bobo, disponibilidade para errar, disponibilidade para rir de si mesmo e tá tudo certo. E isso, né, ser tranquilo. E aí ela fala que ela já deu aula de improvisação para criança e já deu aula de improvisação para adulto, né? E ela fala que para o adulto tá com medo de passar vergonha. Então, ou ele quer fazer uma única vez o exercício e perfeito, ou ele não quer Uhum. fazer. Tipo, ou são as duas opções de produto. Ou eu não faço, ou eu faço e eu só quero uma vez e quero ser perfeito. E essa é a métrica de sucesso para o adulto. Né? Isso pode ser aplicado a tudo na nossa vida, né? Assim, isso que a gente está Exatamente. falando, de querer já vir com a experiência. E ela falou, para a criança, a métrica deles é quantas vezes eu fiz. Quantas vezes. Então, assim, é que ela falava com a criança, quem quer fazer? Todo mundo, eu quero, me escolhe, me escolhe, me escolhe. E aí ela dizia que às vezes ela ouvia as crianças conversando assim, nossa, hoje eu fui 10 vezes e tal. Tipo assim, não era tanto sobre deu certo, não deu, foi legal. Eu fui e experimentei, né? E aí, tipo, putz, fulano só foi duas, né? Coitado do fulano. Então, assim, não era sobre, nossa, o fulano foi lá e passou vergonha, que feio. Tipo, para eles não era isso. Era o ter a oportunidade de experimentar. Essa era a métrica de sucesso deles, assim, é poder experimentar, 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 e não num lugar de tenho que chegar nisso, tenho. Não, é poder explorar, né? É poder estar disponível. Que E eu achei legal. muito legal essa comparação, assim, essa ideia do o adulto que só quer chegar e já fazer perfeito, né? Não quer ter esse processo de errar, de acertar, de Ter o processo, né? ter o Quer ter o processo. processo. Uhum. E aí acho que é muito isso. Isso que você falou, achei genial também, de você olha o terapeuta experientão lá na frente, aí você vê um resultado de um processo, né? Porque ele viveu um monte de coisa para chegar ali e segue vivendo, né? E aí eu vejo ele naquele momento e aí eu digo, eu quero fazer isso. Aí eu vou e copio. Só que eu não vivi esse processo, né? Incrível. Achei Nossa, muito legal, interessante. muito. Esse tema é muito legal. É muito Esse legal. tema, assim, tinha que ser colocado, por exemplo, lá no curso de arte terapia, falando, por exemplo, isso tinha que ser colocado no início de um curso para terapeutas, sabe? Para isso Sim. ficar amadurecendo na nossa cabeça, Uhum. que não tem fórmulas, né? Não tem É, tempo, não tem o tempo certo, sim. não tem. É tipo o amadurecimento de uma fruta, né? E isso é uma coisa que eu sinto que acho que é o sinal dos nossos tempos, talvez, não sei, mas de que cada vez mais os alunos chegam nos cursos querendo fórmula. E É. como eu geralmente faço esse processo do lugar mais experimental, sei lá, na Gestalt, eu geralmente dou workshop de experimentos, né? Uhum. Experimentos, recursos artísticos expressivos. E já teve assim, que eu sempre começa que assim, eu aprendi isso no fazer também, assim, é uma coisa que eu faço combinado antes, porque às vezes eu vejo que eles estão tão afoitos a como que eu aplico isso, que às vezes deixa de viver a experiência, Uhum. porque quer falar sobre a experiência para entender como que aplica. E aí eu todas as vezes faço esse combinado. Eu falo, vocês, a gente vai primeiro experienciar e vocês experienciem sem se preocupar. Aí eu brinco assim, que o grande paradoxo da Gestalt, de ser aluno de Gestalt você é aluno, você está aprendendo, então você quer entender o mecanismo, você quer entender o processo. Só que você só vai entender o processo se você não tentar entender o processo. Porque a pessoa fica ali tão fritando a cabeça de o que que eu faço, o que que ela falou, por que que ela falou isso agora, por que que não sei o que, não sei o que, não sei o que, que ela não vive o processo e aí ela não entende por que que aquilo, como que aquilo faz sentido ou não faz sentido para ela, né? Então eu sempre faço um combinado com eles de eu vou fazer a proposta, a gente vai dar cuidar da proposta, vai conversar sobre a proposta do que vocês viveram, vou acolher esse momento. Depois que isso se fechou, antes de abrir uma nova, a gente vai conversar teoricamente sobre. Porque daí eles se acalmam e aí tá, então eu posso viver o processo porque eu tenho garantido que depois
E é muito interessante, desde que eu comecei a fazer esses combinados, geralmente os primeiros experimentos eles querem esse momento, depois é tipo, no final ele já tá assim, não, não quero, qual que é a próxima É, proposta? Ai, manda mais uma proposta, quero mais um experimentar. Olha experimento. que legal, Porque, Nath. tipo, perde a importância, assim, digamos assim, de, tipo, pensar. Lógico que é importante pensar e entender, mas perde o sentido. Porque, mas, assim, no começo, quando eu não fazia esses acordos, e não. Assim, também era menos experiente, e ainda sou Uhum. pouco experiente, mas era menos ainda, os primeiros, né? Como era comum ver gente dizendo assim. Ah, eu tô atendendo uma pessoa assim, assim, assim. Eu posso aplicar isso nessa Fazendo pessoa? casos, casos. É, tipo, anotando coisas, ou assim, sei lá, eu conduzi. E geralmente, quando eu tô conduzindo uma fantasia dirigida, eu sei mais ou menos o que eu quero fazer, mas algumas coisas eu vou inventando quando eu tô fazendo. Tipo assim, eu tava falando, né, quando você tava de olhos fechados, tava falando do coisa, não sei o quê, da imagem e tudo. E aí eu vi que você fez um movimento com a boca. Você fez como se estivesse mastigando. E aí eu falei do gosto porque eu vi que Ah, você fez. E aí eu disse, putz, qual será o gosto desse terapeuta? Né? Aí eu uhum. trouxe o gosto. E aí do gosto me trouxe o olfato. Aí o olfato. Então, assim, né? E já teve uma situação que depois de tudo a aluna estava anotando, ela disse assim: como que você falou? Você falou para sentir o cheiro, depois você falou para sentir. Eu falei, sei lá o que eu Como falei, se eu não tivesse lembro o uma que que eu. ordem, né? Primeiro você fala do olfato, depois vai. Não, e É. assim, às vezes é isso, assim, a gente vai fazendo, e às vezes eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa, e aí eu trago isso pro grupo todo, assim, tipo, experimenta não sei o que e tal. E, então, Interessante isso, Nath. mas assim, eu Você vejo que você como falou de chegam, assim, pessoas buscando fórmulas, fórmulas. Então, buscando como que eu aplico isso nesse contexto. que coisa, que triste, né? E que triste, e uma coisa que me dá uma certa angústia, a história das terapias comportamentais, da linha comportamental, né? Que a linha comportamental, ela dá umas coisas meio assim, talvez não sei se dá a fórmula para quem está aprendendo a ser terapeuta, mas dá para o cliente, né? Então, você vai fazer assim, você vai Uhum, fazer assim, que é aquilo que a Júlia falou no último encontro, né? Ah, você vai perder o medo do avião, você vai. Nossa, isso aí, eu sinto uma agonia das pessoas procurarem e de eu perceber, porque eu tenho o que eu leio assim na rede social, né, o quanto tem feito sucesso esse tipo de coisa, das pessoas quererem uma terapia comportamental. Tipo, olha, então sim. você faz assim, você fala com o chefe assim, o seu tom de voz, não sei o quê. Nossa, E é tipo, não quero me mudar profundamente, não quero me olhar profundamente na verdade, assim, né, tomar posse de mim. Não quero, porque, né, dói, é desconfortável, leva tempo. Não, eu quero uma coisa rápida para eu seguir exatamente as coisas do jeito que são, só que sem esse desconforto aqui, né? Sem desconforto de ter a fobia do avião, por exemplo. Mas o resto uhum, eu quero manter. Eu não lembro da onde que eu ouvi isso também, que alguém falou uma situação de que, sei lá, uma pessoa que teve um processo de adoecimento mais grave, alguma coisa assim, e depois saiu disso e disse, nossa, a vida não voltou a ser a mesma do que era antes disso. E aí a pessoa falou, que bom, porque talvez a vida que é como era antes era o que tinha adoecido para começo de conversa, né? Não, não que coisa, não né? é para voltar, porque tem coisas que Coisa, é isso, né? que é essa Te transformação que é afetou, né? Te necessária. afetou. Você foi É, afetado, né? Assim, as pessoas não estão querendo se afetar, querem manter uma estabilidade absurda, meu Deus. Sem E, comentários. e esse livro do Zinker, ele é meio antigo, mas ele já falava disso, né, de uma sociedade imediatista. Em algum momento desse capítulo ele fala também da importância de honrar o processo, que aí Uhum, isso é contrário a essa demanda de imediatismo, de tirar sintoma, né? Tipo, a comportamental, ela faz muito sucesso porque ela vem muito nesse lugar, eu vou tirar o seu sintoma. uhum. Só que o sintoma, ele é uma sinalização de muita coisa, né? E às vezes até assim, se eu arranco todo o sintoma, eu não escuto mais, eu não, né? É. E às vezes o sintoma, eu quero tirar esse sintoma de mim, porque ele não bate com essa sociedade
de hoje em dia. Vamos supor, eu lembro de uma coisa. Meu irmão comia super devagar. E a gente, vamos, come rápido. Porque tem coisa que não bate é com a sociedade. Não quer dizer, só que daí eu começo a achar, tá errado. Nossa, como eu sou devagar, né? E você tem que tirar Uhum. isso. Você tem que começar a aprender a se apressar. Será? É louco, porque às vezes você vai tirar uma coisa que é tão linda só porque Uhum. ela não está de encontro com os padrões da coisa, né? É demais, é demais, demais. Vamos que vamos. Mais Inkers. Mais Meu Deus. Inkers, Mais Inkers. mais contato, mais processo, É, menos resultado, mais arte, né? mais arte. Acho que é isso, acho que podemos fechar, Cris. Obrigada pelas trocas de hoje. Eu também te agradeço, Nath. Foi muito bom, muito. Ainda mais porque Maravilhoso. eu considero você uma terapeuta já com uma experiência. Então, eu acho interessante trocar, assim, sabe? Tem o livro, mas também estou escutando a Nath, a experiência dela e tal. Para mim foi muito bom. Tenho a experiência de ter encontrado o Zinker. Essa já é uma grande experiência. Isso também. Ter Justamente estado isso diante dele. que fã, nossa, que É, curiosidade de pensar esse encontro aí. Meu Deus. Você falando das pessoas se eu sou uma, apresentando. eu sou uma pessoa, assim, hoje em dia eu menos, acho que até por conta de tempo, mas eu sempre fui muito a louca dos workshops. E quando eu vim para São Paulo, eu me deslumbrei muito, porque era tipo, as pessoas que eu lia estavam ali dando workshop no Instituto de Gestalt, era tipo o Zinker, a Selma, a própria. Nossa, eu lembro que assim, eu enfiava em tudo que era workshop. Era a Bia Cardella. Eu disse, meu Deus, tem workshop da Bia Cardella aqui em São Paulo. Eu ia lá. E para as pessoas era tipo assim, eu viro meio tiete, assim, as pessoas era tipo, ah, é a Bia Cardella, é normal, isso todo mundo conhece, aqui conhece pessoalmente, né? Eu conhecia o nome, então eu ia lá, nossa, eu vou estar diante dessa pessoa. Queria pegar Aham, autógrafo dos livros. Ah, enfim. é. Eu lembro que a Selma até me falou isso, né? Porque eu estava fazendo arte terapia já, e eu vivia no Instituto de Gestalt. Porque eu tinha mais tempo também, né? Eu tinha me mudado, ainda não tinha me estabelecido de clínica aqui em São Paulo, então eu ainda estava meio que para lá e para cá, e tinha vindo fazer arte terapia. Então Uhum. eu tinha mais tempo, e aí eu ficava indo lá no Instituto, semana de psicologia do Instituto, que é tudo, que é um monte de palestra, tudo gratuito. Eu passava a semana lá, fazia todos os workshops, todas as atividades e tudo, que até um dia a Selma falou assim, Natália, calma. Você vai ficar se metendo em workshop por mês, é muita coisa, porque mobiliza muito, né? É, Dá porque um tem o tempo para lado de você digerir, digerir, você né? vai somatizar isso aí, tipo assim, doida, você vai somatizar isso aí, porque tipo, você tá só mobilizando, 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 você tem que, né, elaborar também e tudo, tá É certo. verdade, Nath. Mas Até quando a gente lê um livro, né? Às vezes Então, a gente começa a falar, ai, vou ler esse livro, vou ler esse livro, vou ler esse livro. Mas também tem um lado meio que não dá, né? uhum, Para ficar na sim. maratona das leituras e É. tudo mais, né? Que é esse tempo, né? Esse tempo que a gente precisa de viver o processo, de digerir as coisas, de elaborar, depois É, abrir mão. Que é uma é. sociedade que não quer dar esse tempo. Então você tem que responder rápido, responde, responde, responde. E aí você não Performance, elabora. a sociedade da De performance, forma. né? Quantos livros você leu? Quantos cursos, workshops você fez? Quantos títulos você tem? Uhum, E é isso, às vezes, o que eu ia te falar até nessa maratona de workshop, às vezes a gente pega um bambam, você quer fazer uma coisa com aquela pessoa e às vezes até se decepciona, né? Porque às vezes aquele bambam uhum, não é tudo isso, é mais a nossa fantasia, né? Porque uhum, às vezes se é uma pessoa mais cheia de títulos, ela é bambam porque ela tá cheia de. E não. uhum, uhum. E às vezes não é uma pessoa que tão interessante. É, nossa sociedade. Vamos E fechar, Cris? vamos, vamos, Nath. Então, Gente, você fez um PowerPointzinho, você vai colocar lá? eu ponho lá no grupo as Tá. pastinhas. Eu vou terminar de ler o capítulo, depois eu vou xereto seu PowerPoint. Não hoje, tô falando outro dia. Sim, sim. Eu vou por lá já. Tá Tá. E bom? depois eu subo no YouTube, tá? Tá bom. Então, Obrigada, bom Cris. dia para você. Bom A gente fala. dia. Isso. Tchau, Beijo, Nath. beijo. Beijo. Acho que tem que parar de gravar, né? É,